Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá! Bom, o nosso papo de hoje é sobre um projeto que eu acho que é um dos mais complexos da vida, né? A construção do amor próprio. Com certeza. E para explorar esse tema, a gente tem em mãos fontes que são tipo um mapa e um diário de viagem, sabe? Gostei da analogia. De um lado tem o diário, a história de vida crua, intensa, do Guilherme Pinto no livro Seja o Amor da Sua Vida. É um relato, assim, sobre transformar dor em força. E do outro lado, a gente tem um mapa. Um resumo de abordagens mais estruturadas, baseadas em psicologia, de nomes como Kristin Neff, Brené Brown, que nos dão as coordenadas para a autocompaixão. E essa combinação é poderosa, porque uma história como a do Pinto nos dá o porquê emocional, sabe? A urgência de buscar esse caminho. Sim, a necessidade. E a psicologia nos dá o como. As ferramentas para a gente navegar. Um sem o outro pode parecer meio incompleto. Fica abstrato, né? Exato. A vivência sem a ferramenta pode ser só dor e a ferramenta sem a vivência, só teoria. Hoje a gente vai tentar juntar os dois. E essa junção começa num lugar, assim, bem sombrio. O Guilherme Pinto abre o livro com uma frase que já dá o tom de tudo. Ele diz: a escrita foi a minha salvação. E o que já levanta a pergunta: salvação de quê? E a resposta é pesada. Ele descreve uma infância de violência doméstica e bullying na escola. Apanhava por ser gay, sofria abuso por ser pobre e o pior era em casa. Ele descreve uma inversão total do que deveria ser um lar, né? Tem uma imagem que ele usa que é chocante. Qual? A de que o único lugar onde ele se sentia seguro era no banco de trás de uma viatura de polícia. Nossa! Pensa nisso. Quando o lugar que representa perigo para a maioria das pessoas vira o seu único refúgio. Isso diz tudo sobre o terror que ele vivia. Diz tudo. E não era só a violência contra ele. Ele conta de um jeito muito gráfico sobre ver a mãe sofrer. Ele menciona a cena da cabeça da minha mãe batendo com força contra a parede. Meu Deus! E isso fez ele, desde criança, questionar o que era o amor. Ele sabia, com a certeza de criança mesmo, que aquilo que ele via não era amor. É de partir o coração imaginar isso. E o fascinante de um ponto de vista psicológico é como essa dor extrema se torna o catalisador. Essa experiência se conecta direto com o que autoras como a Brené Brown pesquisam. A cultura do não ser suficiente. Exatamente. A Brown fala muito sobre isso, que gera vergonha, isolamento. A história do Pinto é essa teoria levada a um extremo. Brutal. A mensagem de que ele era errado não era sutil, era martelada no corpo dele. Ele vivia com fome, a mãe em depressão. Ele conta que rezava toda noite, principalmente quando ouvia o barulho das chaves na porta e sentia o cheiro de álcool. Era o sinal. Era o sinal de que o que ele chama de show de horror ia começar. A gente lê isso e pensa, como alguém sobrevive a isso? E essa pergunta nos leva direto ao ponto. A crença que muitos de nós temos é que precisamos ser duros conosco para melhorar, para endurecer. Sim, aquela ideia de seja forte. Pois é. E a história dele prova que isso é uma falácia perigosa. A dureza que veio de fora quase o destruiu. A cura só começa quando ele percebe que o caminho não é mais autocrítica, é autossalvação. Ele tinha duas opções, né? Como ele mesmo diz. Exato. Ou continuar sangrando, ou estancar a hemorragia e curar as feridas. Ele escolheu transformar a dor em força. E essa escolha não foi um interruptor que ele ligou e pronto. A parte mais traiçoeira é que ele internalizou a violência, mesmo depois de fugir de casa no dia do aniversário de 14 anos, que ele descreve ironicamente como o melhor presente de aniversário da minha vida. Que pesado. Ele passou anos em terapia para se livrar da crença de que não poderia ser amado. E aqui tem uma frase dele que é a chave para nossa conversa. Qual? Demorou para eu perceber que o amor do outro não nos salva. Nós que somos responsáveis por nossa salvação diária. E essa ideia de salvação diária levanta uma questão, né? Se a salvação não vem de fora,
E se a autocrítica, que é o nosso padrão, não funciona, qual é a alternativa? Exato. É aí que o trabalho da Kristin Neff entra com uma clareza, nossa, impressionante. Ela é uma das pioneiras no estudo da autocompaixão. E o que ela mostra, com dados, é que a autocrítica não só não motiva, como, na verdade, aumenta a ansiedade, a depressão, O esgotamento, burnout. o burnout. Ela destrói a nossa resiliência. O que vai totalmente contra o senso comum, né? Aquela ideia de que se você não se cobrar, vai virar uma pessoa preguiçosa, acomodada. Totalmente. É um mito cultural muito forte e a Neff desmonta isso. Ela propõe a autocompaixão como alternativa e define com base em 3 pilares. O primeiro é a bondade consigo mesmo. Parece simples, mas não é. Não é nada simples. É o oposto direto daquela voz crítica interna. É se tratar da mesma forma que a gente trataria um bom amigo que está sofrendo. Ou seja, em vez de dizer, você é um idiota por ter errado, seria algo tipo, tudo bem, foi um erro, mas o que a gente pode aprender com isso? É uma mudança de tom. Perfeito. O segundo pilar é a humanidade comum. É reconhecer que errar, falhar, sofrer não é uma anomalia sua. É parte da experiência de ser humano. Ah, isso é o oposto daquela sensação horrível de só eu passo por isso, certo? É a ideia de que a nossa falha, na verdade, nos conecta com todo mundo, não nos isola. Exatamente essa lógica. Combate o isolamento da vergonha. E o terceiro pilar é o mindfulness, atenção plena, Sei. que, nesse contexto, significa ter uma consciência equilibrada das nossas emoções. Não é para ignorar a dor, mas também não é para se afogar nela, entende? É observar o que se está sentindo sem julgamento excessivo. Entendi. Então, quando a gente olha para esses 3 pilares, a tal salvação diária de que o Pinto fala, ela deixa de ser um conceito abstrato, sabe? Vira, na prática, o exercício constante de bondade, humanidade comum e mindfulness. Então, o que ele descobriu por instinto, por pura necessidade de sobrevivência, a ciência depois veio e deu um nome, uma estrutura. Exato. Isso é fascinante. Valida a ideia de que essa não é uma sabedoria New Age, mas algo fundamentalmente humano. E o mais interessante é que ele não fica só na história da dor. Ele nos oferece um guia. Ele propõe os 4 passos para se tornar o amor da própria vida. É a transformação da experiência em método. Isso. O primeiro passo ele chama de a imersão em si mesma. É um convite para olhar para dentro, sem filtros, sem os julgamentos que a gente acumula, e fazer a pergunta: quem é você de verdade? A ideia é nascer de novo. Um chamado ao autoconhecimento radical, sem máscaras. Totalmente. O segundo passo é direto. Onde dói? Vamos tratar dessas feridas. Aqui ele fala da importância de identificar as dores e, crucialmente, procurar ajuda. Seja um psicólogo, uma terapia holística, o que for. É reconhecer que a gente não precisa carregar o fardo sozinho. Eu acho isso muito poderoso. Quebra a ideia do herói solitário. É a vulnerabilidade como força, um conceito central para Brené Brown também. Admitir que precisa de ajuda é um ato de coragem imenso. O terceiro passo é o meu favorito, porque é muito prático. Convide-se para sair. A ideia é literalmente ter um date com você mesma. Ah, isso é ótimo. Ele sugere se levar para um lugar legal, um café, um parque, com um caderno e fazer uma lista honesta de qualidades e defeitos para se conhecer. E essa faxina interna vem com uma externa, doar roupas e a faxina digital. A faxina digital é fundamental hoje em dia. Apagar contatinhos que só drenam energia. É um detox completo, simbólico e prático. É criar espaço, literal e figurativo, para essa nova versão de si. E, por fim, o quarto passo. Sinta-se plena. Ele descreve esse como o momento em que a autoconfiança para de depender do elogio dos outros. É quando a pessoa se sente confortável no próprio corpo. Mas, aqui eu me pergunto, esse sentir-se plena não soa um pouco inatingível? É uma boa pergunta. Parece um destino final, mas a vida não é mais cheia de altos e baixos? Como os outros autores enxergam essa ideia de plenitude? Excelente ponto. Eu acho que a plenitude do Pinto, vindo de onde ele veio, é a sensação de finalmente ter um chão firme sobre os pés, sabe? Sim, faz sentido. Mas se a gente conectar com as outras fontes, essa plenitude não é um estado parado, estático. É um processo.
O monge Ramin Sunim, por exemplo, diria que a cura não vem de se consertar para atingir a perfeição, mas de se acolher com as imperfeições. Ah, isso muda tudo. A plenitude nesse olhar não é a ausência de dor, mas a capacidade de se acolher mesmo quando a dor está ali, presente. Não é chegar a um lugar onde não há mais problemas, mas ter as ferramentas para lidar com eles quando surgirem. Exatamente. E o terceiro passo do Printo, o deite consigo, tem tudo a ver com a autenticidade da Brené Brown. Esse ato de se retirar do ruído para se conectar consigo é um exercício de coragem. Uhum. É onde se troca a pergunta, será que sou bom o suficiente para os outros, pela pergunta, estou sendo verdadeiro comigo? Essa mudança de foco é que constrói a tal da plenitude. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. E essa inteireza, claro, transborda para as relações. O livro do Pinto também tem várias crônicas, textos mais curtos, que funcionam como pílulas de sabedoria sobre isso. Sei. Uma delas se chama Não Procure um Namorado, e a ideia central é que o amor é a recompensa por você ter resolvido os seus problemas, e não a solução para eles. Isso é fundamental. Muda o foco de uma busca desesperada por salvação externa para um processo de construção interna. O outro deixa de ser a cura e passa a ser alguém com quem se compartilha uma vida já em processo de cura. Tem outra crônica ótima, Desculpe, Sou Interesseiro, onde ele defende com muito humor o interesse por relações que agregam. Ele diz, relacionamento pobre não me serve, já que nunca fui de objetivar misérias. É uma declaração de autovalorização muito forte. Muito, sobre não aceitar migalhas. E ele até usa uma teoria dos crushes da série How I Met Your Mother. Adoro quando a cultura pop explica a psicologia. É genial. Ele usa os personagens Ted, Robin e Barney para ilustrar como as pessoas buscam coisas diferentes. O Ted busca uma gêmea, a Robin tem medo de compromisso, o Barney quer algo casual. E a moral é, não adianta você ser um Ted procurando amor numa Robin. É uma forma leve de dizer, saiba o que você procura, né? Exato, antes de se frustrar com o que encontra. Esses exemplos se conectam com o conceito de aceitação genuína. E é importante entender o que isso significa. Aceitação não é passividade, não é dizer sou assim e pronto. Certo. É parar de lutar contra quem se é. É reconhecer a realidade do seu ponto de partida, com as falhas e qualidades, para, a partir daí, poder evoluir. Quando se para de gastar energia se combatendo, essa energia fica disponível para viver. E é daí que as relações saudáveis podem nascer. Sem dúvida. Isso me faz pensar na metáfora do Salmo 23, o meu cálice transborda. A beleza dessa imagem é que ela sugere que só quem se cuida se nutre, ou seja, quem trabalha o amor próprio. Pode ter um cálice cheio. Cheio o suficiente para transbordar para os outros. O interesse que o Pinto descreve não é sobre exploração, é sobre buscar relações onde os cálices de todos possam transbordar, em vez de um ter que esvaziar o seu para encher o do outro. Que imagem poderosa! Então, olhando para toda essa conversa, o que fica é uma jornada. Saímos de uma história de dor, quase indescritível, passamos pela desconstrução de mitos e chegamos num manual prático. E o mais incrível é ver como esse manual que nasceu da experiência é validado pela psicologia. A grande mensagem para mim é que se tornar o amor da própria vida não é egoísmo, é um ato de sobrevivência. É a base para qualquer crescimento. Concordo plenamente. E, para fechar, talvez uma reflexão final que essas fontes nos inspiram. Muitas vezes, a gente se trata com uma dureza, uma crueldade que jamais aceitaria de um amigo, de um parceiro. Nem de um estranho. Nem de um estranho. A provocação é, se a voz da sua autocrítica fosse uma pessoa real, sentada aí do seu lado dizendo tudo o que ela diz, por quanto tempo você a escutaria antes de pedir para ela se calar? Pouquíssimo tempo. Então, se a resposta é essa, a pergunta que fica é, por que então a gente dá para essa voz tanto espaço e tanta autoridade dentro da nossa própria mente? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição.
Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.